Caros irmãos, no capítulo 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, há uma reflexão, uma mensagem que se chama Purificai os vossos corações. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Passagem que está no Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Emmanuel nos chama a atenção de que Tiago fez uma distinção entre a vida interior e vida exterior. Quando ele diz limpai as mãos, pecadores, quer dizer da nossa necessidade de corrigir as nossas faltas exteriores, aquelas faltas que já são percebidas pelos nossos irmãos, pelos aqueles que vivem conosco no dia a dia. Se essas faltas são tão assim aparentes que todos podem ver, são as que a gente deve corrigir de imediato. Mas além dessas faltas, ele nos diz que todos os princípios bons e maus residem no nosso interior. Então é aí que nós devemos mergulhar e procurar os nossos erros que só a nossa consciência conhece e que os outros irmãos não conseguem ver e não conseguem nos alertar. Diz ainda Emmanuel que todos nós somos portadores de deficiências graves no nosso íntimo. Quais são essas deficiências, por exemplo? Emoções desordenadas, como a raiva, como o ciúme, como a irritação, a sensualidade exacerbada e também de vícios morais, como o orgulho, a vaidade e o egoísmo. O Emmanuel fala que essa obra de purificação não é nada fácil. Não é nada fácil. Essa reforma íntima que tanto a gente fala no Espiritismo não é algo nada fácil. É muito mais fácil aceitar as verdades religiosas só de boca, só oralmente. Realmente, isso aí está certo, eu acredito, eu externo, eu faço o meu culto externo e tudo mais, e parar por aí. E achar que por eu ser pecador, por eu ser imperfeito, que por eu ter mais bem do que mal no meu coração, eu vou ser salvo e vou parar por aí mesmo, não vou corrigir as minhas faltas. Mas não é assim. Não é, infelizmente o Espiritismo nos mostra que não é assim, que nós deveremos corrigir os nossos erros. O Cristo diz em outra passagem do Evangelho de que toda falta que nós façamos não passará até que seja pago ceitil por ceitil. Então por isso que ele diz, reconcilia-te com teu próximo enquanto estás a caminho, para que ele não te entregue
ao meirinho, que é um oficial de justiça, e o oficial de justiça não te entregue ao juiz. Ou seja, o juiz é aquele que vai te cobrar, aquele que vai te penalizar por uma falta que foi feita. No Espiritismo a gente sabe que isso é a nossa consciência mesmo que faz. Então a gente deve ultrapassar esse culto simplesmente oral, culto externo de boca, para que a gente possa purificar o nosso coração. E o que é que significa purificar o nosso coração? Significa ter autodisciplina, e autodisciplina é fazer uma vigília constante dos nossos erros, dos nossos atos, como disse o Cristo, orai e vigiai, e não só orai, não só ter esse culto, né, de pedir ajuda, de reconhecer, mas corrigir as nossas faltas, ser atento a elas. Além da autodisciplina, Emmanuel diz que para fazer a purificação do coração, nós teremos que ter compreensão fraternal, que significa compreensão das faltas e dos erros dos outros. Já que nós somos também pecadores e muito erramos, se a gente quer ser perdoado, nós devemos perdoar as faltas dos outros e saber que o outro está a caminho como nós também. E que ele está tentando corrigir as suas faltas, mesmo que julguemos que ele possa não estar tentando corrigir essas faltas. E o terceiro ponto é sacrificar o nosso próprio interesse, em prol do interesse dos outros. Se todo mundo for egoísta no mundo, se todo mundo só cuidar de si, o mundo vai estar totalmente desorganizado, o mundo vai ser o lugar em que sobrepujam os mais fortes sobre os mais fracos. Então não pode ser esse o caminho que nós devemos seguir para retificar o nosso coração e retificar também os destinos do mundo. Então, eu, por exemplo, trago aqui, para exemplificar essa questão, se a gente pensar o sacrifício do interesse pessoal, se a gente tem o que a gente ganha, a nossa remuneração, a gente pode usar simplesmente conosco, ou a gente pode usar também conosco, suprindo as nossas necessidades, mas ajudando os outros, os familiares, aqueles que precisam, aqueles que nos pedem ajuda. Cada vez que eu tenho potencialidades, talentos, como se diz lá na Bíblia, mas eu uso esses talentos para reproduzir outros talentos, ou seja, ajudar outras pessoas, a que elas possam também ter potencial de ajudar mais outras pessoas, eu estou sacrificando meu interesse pessoal. Isso é só um exemplo que a gente deve refletir para que retifiquemos o nosso coração. Então, em resumo, essa mensagem de Emmanuel é profunda, para que nós façamos a nossa autoanálise, vejamos aquilo que nós estamos mais pecando, se somos egoístas, se somos vaidosos, se somos irritadiços, se tratamos bem os nossos semelhantes, se só cuidamos dos nossos próprios interesses, ou se estamos fazendo uma obra social que possa ficar para outras pessoas também, que tenham efeitos positivos para outras pessoas. Então é isso que a gente veio trazer hoje para conversar com vocês e que essa mensagem possa ser refletida no nosso momento de recolhimento e que possa trazer algum benefício para nós. Um grande abraço. Tchau, tchau.